Bom dia a todos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária da primeira Câmara do Tribunal de Justiça, nesta data de 15 de julho de 2025. Leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Doutor Luiz Alberto. Doutor Ricardo Tinoco. Aprovo, presidente. Desembargador Cornélio. Também. Aprovado. Expediente. Não havendo expediente, na ordem administrativa, a presidência comunica a todos que os processos da relatoria ou vinculados ao desembargador Delermando Mota não poderão ser julgados nesta oportunidade, considerando que o mesmo encontra-se de férias até o dia 28, não é? Deste mês. Para os processos com ampliação de quórum, comparecerá a esta sessão a desembargadora Berenice Capuchu, na ordem administrativa, proposições e comunicações, doutor Luiz Alberto, doutor Ricardo Tinoco. Também não, senhor presidente. Desembargador Cornélio Alves. Não tenho. Portanto, sem comunicações ou proposições. Na ordem jurisdicional, daremos preferência aos advogados fisicamente presentes a esta sala e, na sequência, aos advogados presentes na sala virtual. Doutora Jeane, bom dia. Seja bem-vinda. Mais uma sessão aqui, Vossa Excelência contribui aqui com as nossas decisões, apresentando o Ministério Público Estadual como Procuradora de Justiça. Na ordem de inscrição temos o 02, está inscrito o doutor Bruno Apivida e Ian Guilherme Alves. Esse processo. Pois não, doutor. Senhor presidente, visando contribuir com os trabalhos, eu vou abrir mão da sustentação do número 2, do número 8. Deu. O doutor Luiz Alberto é o relator do 8. Aqui, Quais outros? O 12 e o 15 é do doutor Delermando, então já vai sair automaticamente, né? É. E o 22. Calma. E o 22. Vossa Excelência, então, continua inscrito para o 17, o 20 e o 21. Isso, perfeito. Ok? O 17 na sequência. Esse número 17, ele está conexo com esse número 20. É a mesma causa de pedido só a inversão dos polos. Ok? Podemos julgar conjuntamente, então, né, doutor? Esse 17 e o 20 é desembargador Cornélio, né? Mas eu sou impedido de julgar. Então, se o colega desembargador, doutor Ricardo Tinoco, se tiver habilitado... À disposição, presidente. Pois não, então, doutor Cornélio com a palavra, desembargador Cornélio com a palavra, e passa a presidência para Vossa Excelência, desembargador Cornélio, já que eu não estou impedido de participar 17. dos dois processos, 17 Ok. e 20. Recebo a presidência e passo a palavra ao advogado para a sustentação oral. Excelentíssimo Tô senhor acompanhando ele. desembargador presidente, desembargador Cláudio Santos, excelentíssimo senhor desembargador Cornélio, ora presidindo os trabalhos e também relator dos agravos,
demais julgadores aqui presentes, ilustre representante do Ministério Público, nobres serventuários de justiça, meus nobres colegas advogados. Senhor presidente, esse é mais um caso, e quando eu digo mais um, eu me refiro à enxurrada, efetivamente, de processos que estão sendo demandados nesse sentido, no que a gente chama do chamado vínculo terapêutico para crianças com autismo. São 2 agravos de instrumento. Na origem, foi perseguido uma tutela de urgência em virtude de um descredenciamento repentino, e quando eu digo um descredenciamento repentino, porque a gente precisa diferenciar o que é um descredenciamento, doutora Giane, da aplicação da legislação da Lei 9656 para um usuário que não está em tratamento médico, seja ele qual for, e aí eu não me refiro tão somente ao autismo, aquele usuário que ele está em casa apenas como contratante de um plano de saúde e recebe um comunicado com 30 dias de antecedência, dizendo que a clínica A, B ou C, ela passará a partir daquele momento a não ser mais credenciada ao plano. Mas é diferente quando você é um usuário que você está em tratamento médico, que existe todo um esquema terapêutico, e quando a gente fala de esquema terapêutico, não é tão somente aquilo que é aplicado, mas, como todos sabem aqui, uma prescrição para crianças que são diagnosticadas com autismo, que é o caso em tela, ela requer uma carga horária excessiva que muitas vezes é até reclamada no próprio judiciário. E aí chega o plano de saúde do dia para a noite, e aí a gente tem que falar a verdade, que é do dia para a noite. Inclusive, o próprio advogado dessa operadora, ele estava presente no tribunal, seria interessante que ele subisse da tribuna para contradizer o que eu estou falando, e diz, olha, a partir de hoje, a partir de 30 dias, esse tratamento médico ele será transferido para uma clínica A, B ou C. E essa clínica, especificamente lá de Mossoró, ela sequer tem vaga para receber essas crianças, mas esse não é o ponto. Nós ajuizamos a ação, juiz Luiz Alberto, juiz Ricardo Tinoco, visando que a criança permanecesse com o tratamento médico na clínica onde já fazia essa terapia em questão, sem prejuízo à operadora, mantendo o valor da tabela. E aí surge o magistrado de primeiro grau, com todo respeito, ele disse que permaneça pelo prazo de 60 dias para que se faça uma transição efetiva. Pois bem, ultrapassados os 60 dias, a operadora nem sequer apresentou um plano de transição e absolutamente nada do processo. Se consultar o processo de primeiro grau hoje, e aí a gente foge um pouco até mesmo da instrução probatória, não se existe nada ofertado para a criança. Então, houve 2 agravos. Um da operadora, para que a transição fosse imediata, e outro do usuário, para que fosse mantido o tratamento. Inicialmente, esse agravo de instrumento foi distribuído para o gabinete da desembargadora Sandra Lali. A tutela de urgência do menor foi deferida, inclusive está vigente, mantendo o tratamento na clínica onde ele já fazia, inclusive em descumprimento. Está lá um débito maior do mundo a ser pago, que a gente está esperando o desfecho desse agravo para saber quem vai pagar, porque não houve transição. E quando foi no dia do julgamento se percebeu, porque aí foi efetivamente algum erro de percepção, que existia outro agravo aqui que foi distribuído primeiro e veio para cá conexo para o desembargador Cornélio. Só que a questão, e eu digo isso porque nós tivemos agora uma problemática com a operadora de plano de saúde da AMIL, onde também descredenciou 2 clínicas, tem mais de 100 crianças aí desamparadas, e quando eu digo desamparada é porque não tem atendimento. E essa questão do vínculo terapêutico, desembargador Cornélio, não se trata tão somente de uma opção do usuário, mas ela é muito mais séria do que se possa imaginar, sobretudo para uma criança com autismo. Isso quem diz não sou eu, que sou advogado. Não é a minha parcialidade, porque o advogado não pode ser imparcial nas causas que defende. O advogado tem que ser parcial para defender o seu cliente. Então, não se trata da minha parcialidade de defender, mas isso em qualquer pesquisa mínima que se tenha, se fala sobre essa necessidade da questão da manutenção do vínculo terapêutico. Portanto, sem maiores delongas, o que eu trago a vossas excelências é: nós estamos diante de um cenário onde se persegue uma manutenção de um vínculo terapêutico por estrita recomendação médica,
existem documentos de médicos, de terapeutas, dizendo que o prejuízo que seria ocasionado a essa criança em relação a essa quebra de vínculo. E aí eu também tenho que trazer um ponto importante. Vínculo terapêutico não significa uma tradução de dependência físico-emocional. Porque dependência física e emocional não deve existir nem com pai nem com mãe, quanto mais com terapia. Agora, você tirar uma criança que tem dificuldade de fala, que não se comunica nem para pedir água, não se comunica nem para ir ao banheiro, para dizer que quer ir ao banheiro. Você troca o ambiente de terapia, troca os terapeutas do dia para a noite porque o plano trocou, pode acreditar. Isso é uma quebra importante no tratamento, causando uma regressão do quadro clínico. E aí nós vamos agora para a parte do direito, quando falamos do equilíbrio econômico contratual. E não existe, porque o pedido principal do processo se resume que seja mantido o tratamento no valor da tabela do plano, ou seja, não existe possibilidade do plano ter um prejuízo por estar tratando de forma, vamos dizer assim, diferente o paciente A ou B ou C. Diante do exposto, e por tudo que mais consta, fazendo prevalecer o direito à saúde do menor, em contraposição, inclusive, à inexistência de prejuízo econômico para a operadora de plano de saúde, nós pugnamos pelo conhecimento, deixa eu só pegar o número aqui, e provimento do agravo do menor, de número 080-3447, dígito 57, e pelo desprovimento do agravo da operadora de plano de saúde. Muito obrigado. O voto segue a orientação dos julgamentos passados, né, e é conhecer denegando provimento, tanto no 17 como no 21, a unanimidade. Eu devolvo a presidência ao vereador Cláudio. O 20. 17 e 20, não é? Na sequência, o 21, doutor desembargador Cosélio. E o 21 agora. O Com a 21 palavra. agora. Senhor presidente, renovando os cumprimentos, aqui nós estamos diante de uma relação privada e esse processo, apesar de eu ter assumido com o carro em andamento, né, mas muito me chamou a atenção alguns fatos, inclusive, que já foram trazidos ao conhecimento dessa corte, porque em alguns poucos anos de advocacia, que me fizeram até perder os cabelos, que eu tive até que renovar artificialmente, Eu estou vendo aí. mas eu nunca vi um juiz proibir uma parte de peticionar no processo. Eu realmente nunca vi. Nesses anos tudinho que eu estou na advocacia, eu nunca vi. Mas isso aqui é o caso do processo. A magistrada de primeiro grau, ela informou que só iria analisar os pleitos incidentais e qualquer pleito quando fosse feita uma perícia social que já vem se arrastando há 1 ano na vara de família. Por quê? Porque, infelizmente, o quadro pericial que está à disposição do tribunal hoje parece que não tem mais interesse nas perícias do tribunal, porque é só chegando os pedidos e a recusa dos profissionais. Chega o pedido e a recusa dos profissionais. Pois bem, aqui nós temos uma relação entre um pai, que é o agravante, e uma mãe. Eu já vim para essa tribuna fazer algumas defesas de direito de família, e essas questões de relações amorosas que são desfeitas, eu não quero me meter, porque toda história tem 3 verdades. A de um, a do outro e a verdadeira. Né? Três histórias, né? A do um, do outro, verdadeira. Porém, o pai, que é um profissional acostumado e habilitado a cuidar de crianças com autismo, ele começou a perceber traços de diagnóstico na filha. E aí, nas oportunidades que ele tinha, porque a guarda, como está unilateral, ele começou a fazer uma investigação. E a investigação dele não consiste tão somente numa opinião dele como pai. Ele levou a criança para fazer uma avaliação neuropsicológica que leva, em média, 10 a 12 sessões. Ele levou a criança para as 2 melhores, ou uma das 2 melhores neuropediatras de Natal, que é a doutora Jéssica Gonçalves e a doutora Verônica,
ambas que tem um nome inquestionável aqui, quem lida com autismo sabe disso. E aí esse pai chegou para a mãe que ele não podia nem falar com ela, porque ela usa do judiciário, isso que está dizendo não sou eu, porque já existe decisão contra ela, provocando a justiça, pedindo medida protetiva. Ela chegou ao ponto de botar um AirTag dentro da bolsa da criança para fazer uma perseguição ao pai. E isso tudo foi dito, está judicializado pelo próprio Ministério Público, que noticiou o fato. Mas não me venha isso aqui. E aí o pai, com a dificuldade de falar com a mãe, afinal, se manda um e-mail para ela, vai ser preso, se telefona para ela, vai ser preso, se faz qualquer coisa que minimamente tenha contato com ela, vai ser preso. E aí o pai, com tudo em mãos, mandou uma notificação extrajudicial, doutor Ricardo, para a escola, pedindo, olhe, está aqui os relatórios médicos, está aqui a avaliação neuropsicológica que está nos autos. Minha filha, fulana de tal, que é menor, ela precisa de um atendimento especializado. No que a escola responde: não enxergamos nenhum traço de autismo. Isso quem respondeu não foi uma psicóloga, não foi uma médica, não foi nada disso, foi a diretora da escola. E aí o que chama mais atenção da gente no processo, juiz Luiz Alberto, é que essa diretora da escola é a mesma empregadora da mãe da criança, porque a mãe trabalha na escola, que é a escola Balãozinho Mágico. O pai, preocupado, procurou a avó materna da criança, porque surgiu uma história que existia uma contraposição de laudo médico, que não havia diagnóstico, e o pai procurou a avó. Deixa eu ver esses relatórios. Mandou um e-mail, mandou 2, mandou 3. E nada dessa avó responder. Nós pedimos uma tutela de urgência incidental nos autos, pedindo à magistrada: doutora, está aqui a prova. Peça que a mãe, determine que a mãe inicie o tratamento. Veja só, um pai pedir para uma mãe iniciar um tratamento médico, fazer uma investigação aprofundada. Aí a magistrada responde: eventuais pedidos incidentais só serão analisados após a perícia social. E ainda diz mais: alerto as partes de não peticionar mais nos processos. Ou seja, além da parte ter o acesso jurisdicional dela negado pela magistrada, o advogado também. O advogado também. Pois bem, nós entramos com um agravo de instrumento, pedindo, infelizmente a tutela de urgência foi negada. Só nas contrarrazões é que veio aparecer o relatório de uma médica, não é nem um relatório, é uma prescrição de 4 linhas dizendo: analisei a menor fulana de tal e ela não apresenta sinais de autismo. Mas o que me chama mais atenção, doutor Cornélio, que isso aqui fosse direito criminal, um júri popular, eu diria, porque já fiz muitos, que isso aqui estava perdido para a acusação. Foi as contrarrazões do doutor advogado, que ele coloca. Uma avaliação de autismo não se resume tão somente a uma consulta médica, mas é preciso uma avaliação neuropsicológica com 10, 12 sessões. Aí eu olhei para o processo e eu digo: pronto, se ele está dizendo isso, ele vai juntar uma avaliação neuropsicológica dizendo que são 10, 12 sessões. Não. Ele falou o que ele não fez. Ele juntou uma consulta médica em detrimento do pai, que juntou 2 relatórios médicos e uma avaliação neuropsicológica de 10, 12 sessões, a mesma que a mãe disse que era necessário para diagnosticar o autismo. Ou seja, o pai fez o que a mãe disse que era para fazer. E aí, qual o cerne da questão? Se existe uma dúvida que eu não entendo como razoável, porque é uma dúvida irrazoável, porque nós temos parecer de fonoaudiólogo, avaliação neuropsicológica, parecer de 2 neuropediatras em detrimento de uma consulta médica, tipo aquelas que vai na urgência e você pega um atestado de 4 linhas. Eu nunca vi uma criança típica andar com marcha equina. Vossas Excelências, se não sabe o que é marcha equina, é andar na ponta dos pés, pé de bailarina. E a criança tem tudo isso? Eu nunca vi uma criança atípica ter chamado aquela chamada mão de dinossauro, que é quando você dorme com as mãos assim. Isso é coisa de criança atípica.
Então, senhores, nós estamos, e aí eu tenho que trazer ao conhecimento da corte que eu tenho conhecimento que agravo de instrumento não é hora, porque que a gente precisa de uma instrução probatória, mas vossas excelências precisam entender, e vossas excelências me conhecem, que toda terça-feira eu estou aqui, tanto é que faz um mês que eu não vejo a doutora Berenice, achou que eu estava doente. Mas eu botei um novo, porque para ver se os senhores não cansam da minha imagem mais. Então, nós temos sim que ter uma instrução probatória. Mas como é que eu vou ter uma instrução probatória se eu não posso pedir nada, juíza? Se ela não deixa. E aí é onde está o cerne da questão. Como é que eu vou pedir, por exemplo, uma produção antecipada de prova para determinar uma perícia médica se a juíza não deixa? Se ela disse que não vai apreciar mais nada. E, inclusive, quando era sob a responsabilidade da colega advogada que acompanhava o processo, em outro agravo de instrumento, o desembargador Cornélio determinou que os pedidos fossem feitos em autos apartados e mandou dar andamento. Mas, novamente, ela tem que, inclusive, no meu ponto de vista, descumprir ordem de tribunal. Diante disso, por tudo que consta nos autos, das provas que estão colacionadas, e aí eu digo, sobretudo pela fala do advogado da mãe, nós precisamos de uma avaliação neuropsicológica. O pai já colocou. Tem de fono, médico e tudo isso. Nós pedimos a reforma da decisão, no sentido de determinar a mãe, que hoje é detentora da guarda unilateral, que adote as providências necessárias, e aí, como isso é uma questão de menor, e o Ministério Público está aqui presente para tanto, a gente pode até dizer que isso é uma questão até de ordem pública, porque se é um direito indisponível com o direito do menor, até de ofício pode-se determinar uma produção antecipada de uma prova para dizer, se tem uma prova de um contra a prova do outro, vamos para a prova da pessoa independente, porque assistente social nenhum vai conseguir dar o diagnóstico dessa criança em detrimento das provas. Portanto, por tudo que foi exposto, a gente pede o conhecimento e provimento do recurso. Sim, como o advogado falou, tem essa dúvida aí do diagnóstico da criança, então precisa de uma instrução probatória maior e eu estou negando provimento ao recurso. O 22 já foi? Está dispensado, né? O 18, temos duas partes da relatoria do desembargador Cornélio. Temos o agravante, doutor Marcelo Roberto, e pelo agravado, doutor Matheus Felipe. Estão presentes? Primeiramente, o agravante. Eu esqueci de falar no início, no sentido de fazer um apelo aos advogados presentes fisicamente ou virtualmente, se puderem abreviar suas defesas, nós agradecemos, dada a grande quantidade de inscritos. Mas, de qualquer maneira, ressalto que o tempo legal, regimental, também, de 15 minutos, será absolutamente respeitado como uma prerrogativa da advocacia, direito à ampla defesa. Mas, de qualquer maneira, fica o apelo registrado. Com a palavra, doutor, por favor. A efetivação busca a desocupação de um imóvel que consiste em um posto de gasolina e algumas utilizações indevidas que estão sendo efetivadas por parte do locatário. E em sede de pedido de liminar em agravo, tivemos o indeferimento parcial, haja vista que o primeiro grau deferiu o despejo
desde que não fosse purgada a mora, que se perfazia cerca de R$178 mil. Essa mora foi purgada e o desembargador Cornélio entendeu que, em sede liminar, existia necessidade de apresentação de pelo menos a manifestação da parte contrária para que se decidisse quanto à manutenção e persistência do despejo. Realizada a juntada das contrarrazões ao agravo, contestação à inicial, verificamos que os fatos alegados na exordial e trazidos também ao agravo se confirmam e se mantêm, nenhuma prova foi colocada que viesse a refutar o que foi colocado. Temos claro aqui uma clara insurgência do locatário quanto ao artigo 9, inciso 2º da Lei de Despejo, que destaca a questão das infrações legais ou contratuais. Como coloquei, se trata de um posto de gasolina e, como todos aqui é de conhecimento, existe a necessidade de algumas licenças e obediência a algumas situações pontuais para o exercício da atividade de revendedor de combustíveis, as quais nenhuma delas vinha sendo respeitada pelo locatário, que conste, não se trata do locatário, mas sim de um sublocatário que está no exercício da atividade de revendedor de posto de combustível. Então, a primeira situação incorre a isso. A discussão quanto à possibilidade do sublocatário estar fazendo esse exercício ou não por parte da atividade, somada a outras sublocações que estão existindo. Anexamos aos autos a demonstração de que o sublocatário, com a conivência do locatário, deixou o posto de gasolina sem a efetiva autorização do Corpo de Bombeiro. Vejam, excelências, do Corpo de Bombeiro, o posto não possuía o atestado de viabilidade de uso do Corpo de Bombeiro dos anos de 2023 e 2024. Apenas após uma denúncia feita por nós, em setembro de 2024, após uma inspeção do Corpo de Bombeiros, é que o mesmo foi buscar a emissão do AVCB do Corpo de Bombeiros e colecionou esse aos autos, com validade, com emissão datada de 2 de janeiro de 2025. Ele não juntou aos autos e nós colecionamos aos autos a demonstração que o Corpo de Bombeiros declarou que não existia AVCB nos anos de 2023 e 2024. Curiosamente, também foi anexada aos autos uma apólice de seguro, da qual a data da emissão se deu em 12 de julho de 2024. Curiosamente, um mês após a nossa notificação, questionando acerca das impropriedades e solicitando a desocupação do imóvel, bem como o pagamento dos aluguéis. As situações também vieram a sendo sanadas e hoje são colocadas por parte do agravante como solucionadas, mas essas decorreram depois das nossas notificações, das nossas solicitações, o que para nós está demonstrando de forma clara que as infrações contra a questão contratual e legal do exercício do contrato de locação foram totalmente desrespeitadas pelo agravante. O que temos aqui é a manutenção da utilização do imóvel por parte do agravante na pessoa de um sublocatário, ao qual não temos qualquer situação em contato, bem como de outros sublocatários, porque a simples questão de atestar aqui e ficar esclarecido para Vossas Excelências. Existem outras 5 unidades, uma farmácia e demais lojas que estão sendo sublocadas pelo agravado e, nesse sentido, fazendo a aferição de renda sem a autorização por parte do proprietário do imóvel. O que vem a piorar a situação por parte do locador é que foi purgada a mora de cerca de R$178 mil e os aluguéis passaram a ser depositados em juízo. Excelências, desde janeiro de 2024, os meus clientes não percebem qualquer valor quanto ao uso da propriedade, ao uso da posse do imóvel. A locação está sendo praticamente feita a título gratuito, haja vista que meus clientes não podem aferir a receita por parte desse imóvel. O que eles não querem mais, eles têm o desejo, porque a questão da fidúcia contratual deixou por encerrada. Existiram várias tentativas de composição antes de chegarmos, tanto é que a notificação é datada de 2024. Existiram rodadas de conversa para que seja essa composição quanto à desocupação do imóvel, porém essa não chegou. Então, como me comprometi, vim sim apenas a esclarecer esses fatos de que as provas acostadas aos autos pelos agravados consistem em elementos que eles trouxeram após a notificação por parte do agravante, as demonstrações das irregularidades e o contrato, sim, existem vícios que foram atestados e colecionados aos autos por parte do agravante, demonstrando que a necessidade da manutenção do despejo, independente da purgação da mora. Haja vista que, se mantivermos a situação como está, o imóvel será dilapidado, gerando prejuízos de forma irrefutáveis para o agravante.
Desta forma, venho a Vossa Excelência requerer o deferimento, o conhecimento e o provimento do nosso agravo, no sentido de que seja concedido o despejo do imóvel por parte dos agravados, bem como dos sublocatários que lá se encontram. Obrigado, Excelência. Para o advogado inscrito pela parte agravada. Oi. Bom dia, excelentíssimo senhor desembargador presidente. Em nome de quem estendo os cumprimentos aos demais nobres componentes desta Câmara, registrar a minha satisfação pessoal estar nesta tribuna perante meu professor de Teoria Geral do Processo, desembargador Ricardo, ilustre procuradora de Justiça, demais colegas advogados e serventuários de Justiça, a todos um bom dia. Pois bem, falo hoje pelas agravadas, Posto Car e Sena Comércio de Combustíveis. Na origem, né, sinteticamente já foi falado, trata-se de uma ação de despejo acumulada com cobrança de aluguéis e um pedido liminar que foi deferido sem a oportunidade de contraditório prévio. Ação essa que foi embasada em supostos descumprimentos contratuais, tanto principais, né, falta de pagamento, alegadas falta de pagamento, como também acessórios. Diversos foram alegados, como aqui já foi falado pelo nobre colega. E aí, já respeitando o entendimento diverso do nobre colega, é importante trazer aqui para Vossas Excelências analisarem nesse momento o objeto deste agravo de instrumento. Muito aqui foi discorrido sobre o mérito da inicial, sobre o que levou ao deferimento da liminar de despejo na origem, mas acredito eu, e aí com a máxima vênia, que acabou se desbordando um pouco do objeto que tem que ser tratado no julgamento deste agravo de instrumento. E aqui eu gostaria de rememorar a Vossas Excelências, é uma questão estritamente de direito, sobre a qual eu gostaria de discorrer nesse momento. Pois bem, importante relembrar, atacando o ponto central da controvérsia desse agravo, que a decisão, na origem, ela foi favorável aos agravantes, né? Ela determinou a desocupação voluntária, posteriormente, se necessário, o despejo forçado, e mais, né, em contrapartida, conforme, né, logicamente conforme determina a legislação especial que rege a matéria, oportunizou, por óbvio, a purgação da mora, conforme determina expressamente o artigo 59, parágrafo 3º, conjugado com o artigo 62, inciso 2º da Lei do Inquilinato. E foi com relação a esse ponto específico da oportunização da purgação da mora que se insurgiram os ora agravantes. Então, o agravo de instrumento, ele é conciso ao colocar como fundamento principal que o juízo, na origem, deveria ter deferido diretamente esta liminar de despejo, sem oportunizar as requeridas a purgação da mora. Algo que, no nosso entendimento, desborda completamente do que reza o mandamento legal, que, conforme foi decidido por Sua Excelência Desembargador Cornélio, relator, na ocasião da apreciação do pedido de antecipação de tutela recursal, que registre-se, ao contrário do que foi dito anteriormente, foi analisado sem oitiva da prévia nossa, já estabeleceu em sua decisão, né, que trata-se de um direito potestativo à oportunização da purgação da mora, que não está condicionado a qualquer aceitação da contraparte. Então, esse é o objeto central deste agravo. E é importante que eu traga isso para delimitar nesse momento, para que Vossas Excelências possam apreciar. Certo? Por amor ao debate, devo aqui contradizer as alegações que foram aqui esposadas a respeito desses supostos descumprimentos contratuais acessórios que embasam, né, o agravo de instrumento para solicitar, para requerer esse pedido de despejo sem a oportunidade de purgação de mora. Entendemos que, inicialmente, com relação às sublocações, é importante mencionar, objetivamente, nos autos, junto às nossas contrarrazões, bem como nos autos do processo de origem, constam as duas autorizações assinadas de forma prévia pelo proprietário, então proprietário, o senhor Augusto Paulo Neto, que ora é agravante, certo? Isso está documentado tanto no processo de origem quanto neste agravo, em nossas contrarrazões. Foram autorizações prévias, ou seja, ele estava plenamente ciente das sublocações, tanto no que se refere à parte de combustíveis, inclusive é essa a expressão que consta da autorização, autorizando expressamente a sublocação da parte de combustíveis, certo? Para a segunda gravada, da primeira gravada, Posto Car, para a segunda gravada, Sena Comércio de Combustíveis, bem como no outro bordo, também existe documentada a autorização para a sublocação das lojas, que aqui também foram
suscitadas pelo nobre colega. Então isso está documentado, é prova que consta dos autos. Controvertendo o que aqui foi dito, consta dos autos provas de que essas autorizações existiram. Dando prosseguimento, a questão dos débitos tributários também é alegada como um suposto descumprimento contratual acessório que ensejaria esse deferimento da liminar, enfim, o despejo forçado sem oportunidade de purgação de mora. Esses débitos tributários, eles jamais existiram. Também é algo que está documentado junto à inicial do processo de origem, consta uma certidão negativa de débitos do município de Parnamirim. Ou seja, contradizendo as alegações do próprio autor. Ele alega que existem débitos tributários que seriam supostamente um descumprimento contratual acessório apto a ensejar o deferimento do seu pedido, em contrapartida anexa à sua inicial uma certidão negativa de débitos do município de Parnamirim. Essa certidão, obviamente, ela foi reiterada, ela foi reemitida, atualizada e anexada às nossas contrarrazões. Esses débitos não existem. E com relação por fim, fechando este ponto, com relação à documentação de irregularidade do exercício da atividade de posto de combustíveis, reitere-se, hoje operada pela Sena Comércio de Combustíveis de forma totalmente aquecida pelo então proprietário Sr. Augusto Paulo Neto, essa documentação também está totalmente irregular, conforme consta também dos autos. Existe nos autos auto de vistoria do Corpo de Bombeiros atualizado, alvará de funcionamento do empreendimento atualizado, bem como contrato de seguro para incêndios do imóvel, da mesma forma, atendendo essa disposição contratual. Então, fechando este ponto, volto novamente à questão principal que deve ser tratada aqui, para que fique bem fixada a nossa defesa, que é no sentido de que, reitero, eminente desembargador Cornélio já decidiu pelo caráter potestativo do direito à purgação da mora, que inclusive, conforme já foi dito anteriormente aqui, está documentado nos autos da mesma forma, foi realizada a purgação da mora, de modo que, ao cabo, deveria-se de toda forma ter sido suspendido esse despejo. E não bastasse tudo isso, aqui encerrando esta breve exposição, sobre a decisão que nos foi desfavorável, nós ingressamos também com agravo de instrumento, tive a oportunidade de despachar presencialmente com o eminente relator, para trazer a ele essas razões, os argumentos e provas que entendíamos suficientes para, por assim dizer, com a máxima vênia e todo respeito, descredibilizar as alegações autorais na origem, ou seja, justificar o porquê que o deferimento da liminar de despejo na origem havia sido indevido. Razões estas que restaram na íntegra acolhidas pelo nobre relator, e o nosso pedido em sede de antecipação de tutela recursal no nosso agravo, correlato, que está para ser julgado por esta Câmara nas próximas semanas, foi totalmente indeferido e o despejo foi, deferido, e o despejo foi suspenso em seu mérito. Ou seja, fechando, na análise dos elementos que tratam do mérito do pedido do despejo liminar, Sua Excelência o desembargador Cornélio já entendeu pela procedência dos nossos argumentos. Ele suspendeu justamente por entender, isso está na decisão, que trouxemos elementos suficientes a gerar a necessidade de um contraditório, de uma dilação probatória bem feita na origem para que se justifique de maneira definitiva ou não esse despejo que, como inclusive consta dos autos, traria enormes danos, tanto econômicos, quanto empresariais, quanto humanitários, quanto trabalhistas e tudo mais. Então, ao cabo, e aqui fecho essa fala, não tem como, na nossa visão, ser provido o presente agravo, razão pela qual pugno respeitosamente a esta Câmara que negue provimento ao presente agravo do instrumento. Desde já agradecendo a presidência pela franquia da palavra e desejando a todos um excelente dia, uma excelente sessão. Desembargador, eu vou pedir vista do processo. Tá certo. Eu vou só aqui expor. Vossa Excelência está mantendo o voto, né? Estou mantendo, porque é uma ação de despejo, foi concedida lá uma liminar, né, para desocupação, desde que não houvesse aplicação da mora. A parte fez a aplicação da mora, isso é um direito protestativo, não independe da outra parte concordar ou não, e essa questão das infrações contratuais serão apuradas aí durante a instrução processual. Então, eu estou negando provimento ao recurso. Ok, eu vou pedir vista para ver algumas questões urgentes, não relativamente ao posto, que me parece estar, mas relativamente aos outros negócios em que o prédio foi sublocado. A próxima sessão eu trago para aprofundar o exame dessas questões. Na sequência, nós temos o 14, doutor Ricardo, o advogado inscrito doutor Rodrigo Oliveira.
Está presente, doutor Rodrigo? Doutor Rodrigo, esse processo de Vossa Excelência, segundo consta, não cabe sustentação oral, dada a ausência de urgência ou evidência. Mas, com a aquiescência do excelentíssimo relator, poderemos... O doutor Pedro Henrique Messias também está aqui presente, não é? Poderá anunciar aí Sem o problema. recado, se possível. Sem problema, presidente. O processo está em mesa e, da parte da relatoria, nenhuma objeção ao uso da palavra. Você quer anunciar o resultado, pessoal? Só anunciar, Tem pensei que Vossa Excelência... Bom, eu estou conhecendo do agravo interposto, presidente, e, em contrapartida, entendendo que o agravo interno resta prejudicado em razão do julgamento meritório do agravo do instrumento, cujo desfecho se dá pelo seu desprovimento. Eu estou aqui, na verdade, entendendo que o juiz de primeiro grau, ao ter homologado por um segundo momento, numa segunda oportunidade, um acordo que já havia sido homologado em segundo grau, ele exorbitou, com a devida vênia, ele exorbitou o exercício de sua competência funcional, de tal modo que não há que se exigir que a parte exercesse qualquer tipo de insurgência frente ao fato de que, por ele ter exorbitado, a decisão dele é nula de pleno direito, e, em consequência, eu estou a reconhecer que todo o valor depositado era devido aos credores, nos termos com que a decisão de segundo grau homologatória procedeu. Ou seja, ao homologar o acordo em segunda instância, a consequência material dessa homologação seria reconhecer que todo o valor depositado era devido aos credores e não, como em consequência da decisão nula de primeiro grau, o valor que sobejou, o valor que excedeu ao principal, teria que ser devolvido ao devedor, aos devedores. Então, nossa conclusão é no sentido de que impõe-se o reconhecimento da validade da homologação feita em segundo grau e não da decisão proferida em primeiro grau. Não sei se é suficiente em termos de exposição quanto aos fundamentos, e fico à disposição para qualquer esclarecimento. Então, em conclusão, eu estou desprovendo o agravo interposto, senhor presidente. É o 14, não é isso? Pois não. Alberto é o relator, doutora Marisa Rodrigues é a advogada. Bom dia. Acho que é favorável. Acho que está favorável, doutora. Está favorável a ela, acho. É isso, doutor? Eu estou dando provimento para reformar a sentença, Muito obrigada. com retorno dos autos à origem para revisão dos cálculos apresentados, a fim de que haja correta apuração dos valores a serem restituídos, o que pode ocorrer através de perícia contábil, a qual pode ser, inclusive, determinado de ofício pelo magistrado ACOR. O meu resultado final é este. Muito obrigada, Excelência. Um bom dia de trabalho, Vossas Excelências. Pois não. Exaurida a defesa oral dos advogados fisicamente presentes, passemos então à
defesa dos advogados inscritos na sala virtual. Esse processo inicial, Dr. Roberto Rodrigues de Lima, do Banco Bradesco, necessita da presença da desembargadora Berenice Capuchu. Já foi feita a dispensa do relatório, mas com ampliação de quórum poderá o advogado participar. A doutora Berenice já foi com... O que ela vem fazer o advogado aqui? Não tem mais nenhum outro. Não, digo os outros. Então, o número 1, doutor Roberto Rodrigues, vamos aguardar a presença da desembargadora Berenice Capuchu. O 3... Excelência, só que excelência. Pois não. O 3, doutor Flávio André Alves de Brito, da minha relatoria. Julgado. O 4 é Roberto Rodrigues de Lima. Vossa Excelência está presente para o 4, não é, doutor Roberto? Número 4. Banco Bradesco. Bom dia, excelência, mais uma vez. Excelência, é o de... Pode falar só o número do processo, por favor, que eu tenho, se eu não me engano, o número 7 também. João Inácio da Silva de Paiva. Não, excelência, isso eu só vou acompanhar. Pois não. Aqui nós estamos provendo parcialmente no sentido de dar provimento parcial, reformando a sentença para declarar nulidade dos descontos impugnados referente à tarifa bancária discutida, determinando a abstenção da realização de novos descontos, bem como condenar a parte a restituir em dobro os valores descontados indevidamente da conta bancária da patatora a serem acrescidos de juros moratórios a partir da citação da taxa Selic sem acumulação com a correção monetária, porque já a Selic já inclui, a partir da data dos descontos a serem apurados em cumprimento de sentença, doutor. O 5, Ricardo César Ferreira Duarte Júnior. Julgado 5. O 6, Augusto Felipe Araújo Pinho. Pois não? Pois não, estou presente. A doutor Augusto, Vossa Excelência é pela pelada, né? Pela pelada Rasbum Limitada. Está mantendo a decisão. Muito obrigado, Excelência. Roberto Rodrigues de Lima é o 7. Alguma consideração sobre o 7, doutor Roberto? Sim, excelência, eu falo pela parte apelada, quero saber o resultado, se desprovimento do apelo. Desprovimento do apelo. Perfeito, excelência. Perfeito, excelência. Agradeço. O 8º já foi, o 9º dispensou, o 10, Ricardo César Duarte Júnior. Julgado, doutor Ricardo Tinoco, Vossa Excelência tem o 11, doutor Elaine Ferreira Arantes. Isso. Está presente. Fica julgado no sistema. O 12, Bruno, teve aqui, doutor Bruno. O 13, da relatoria, doutor Ricardo Tinoco, Francisco Sérgio Bezerra Pinheiro Filho e Ana Luísa Parada Nagashima. Julgado, conforme consta do sistema, o 13. 14 já foi. 15 também já foi. 16, Marlon Gonçalves Sanches.
16 julgado, 17 também já foi, 18, 19 Ricardo César Ferreira Duarte Júnior, não cabe sustentação. Bruno Henrique 20, Bruno Henrique 21 já foi, 22 também, 23 desembargador Cornélio, tem um advogado inscrito, doutor Nicolas Gomes Nunes. Está presente a sala, doutor Nicolas. Também era apelado e foi favorável a ele. Então, suspenda a sessão pelo tempo necessário ao comparecimento da doutora Berenice. Os 10 minutos. Reabrindo a sessão da primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, nesta data de 15 de julho, fica faltando apenas o processo número 1 da pauta. Doutor Roberto Rodrigues de Lima, Vossa Excelência está presente à sala virtual. Vossa Excelência está sem som, doutor Roberto. Vossa Excelência, me ouve? Agora sim. Doutor Perfeito. Roberto, nós Aqui presente, estamos aguardando a doutora Berenice Capuchu, que está na outra Câmara, votando lá os processos próprios da terceira Câmara, e poderemos fazê-lo pelo que a discordância até agora, que tem 2 votos favoráveis, 3 votos já demonstrados aqui pela manutenção da sentença, e o dano moral determinado foi de R$3.000. Vossa Excelência, se quiser manter a sua pretensão de defesa oral, nós poderemos aguardar algumas horas aqui com a Câmara funcionando para esperar esse processo, porque ela está votando processos lá. Ou, Vossa Excelência, se desistir da sustentação oral, nós podemos encerrar agora ou deixar para a próxima terça-feira, cujo cenário deve ser o mesmo. Então, eu gostaria de provocar Vossa Excelência a respeito destes aspectos ora externados. Perfeito, Excelência. Excelência, como teve, né, divergência do doutor Cornélio, referente ao dano moral, sendo afastada, se for possível, para não tomar o tempo de Vossas Excelências, poderia optar pela inclusão em outra pauta, na pauta seguinte? Pois não, podemos deixá-lo para a pauta seguinte. Perfeito, Excelência, sem Tá problemas. certo? E eu vou fazer um apelo para que ela realmente se ausente lá 5 minutos e venha aqui para a gente julgar esse processo, que é o único que está pendente. Então, Perfeito, Excelência. processo número 1 da pauta, que tem o doutor Roberto Rodrigues de Lima como inscrito para a defesa oral das razões do Banco Bradesco, fica adiado para a próxima terça-feira. E, não havendo mais processos a julgar, declaro encerrada a presente sessão. Excelência. Pois não, quem fala? Doutor Nicolas, bom dia. Tem um processo pautado para hoje, para sustentação oral de relatoria do desembargador Cornélio, de ordem 23. Certo. Estou pela parte apelada para fazer sustentação oral. Doutor, esse processo, Vossa Excelência, chegou um pouquinho atrasado, porque foi chamado, mas a gente está mantendo a decisão. Então tá ok. De todo modo, eu ia dispensar porque está mantendo. É mesmo? Agradeço. Mas se Vossa Excelência quiser fazer, a gente retoma. Não? Não, está mantendo. Não, eu estou pelo apelado. Então foi favorável para mim. Mas se Vossa Excelência quiser, de qualquer maneira. Ok? Bom dia, muito obrigado pela atenção. Agradeço ao doutor Roberto Rodrigues também pela gentileza e compreensão. Declaro encerrada a sessão. Bom dia a todos. Bom dia a todos.